O plano de Alexandre para fundar sua cidade começou com um verso da Odisseia de Homero. Há uma ilha, em meio ao mar turbulento, diante do Egito, e a ela chamam de Farol. Guiado por essas pistas, Alexandre o Grande fundou sua futura cidade no extremo oeste do delta do Nilo. Embora Alexandre considerasse esse local ideal para sua grande cidade, ele apresentava desafios consideráveis. Seu acesso era dificílimo durante tempestades, os pântanos em volta favoreciam as doenças e o solo de calcário impedia o desenvolvimento agrícola. Contudo, graças à influência de seu mentor, Aristóteles, Alexandre o Grande reconheceu que seu valor era sua localização estratégica. Alexandre sabia que, ao controlar Pelúcio a leste, Mênfis ao sul e a joia da coroa, Alexandria, a oeste, ele criaria um baluarte triangular que lhe permitiria controlar todo o delta do Nilo, mantendo o acesso ao Mediterrâneo. As grandes muralhas de Alexandria tiveram um início humilde. Sem giz para traçar os alicerces da futura cidade, os arquitetos foram forçados a usar farinha. Bandos de pássaros migratórios comeram a farinha e apagaram o traçado. Isso levou Alexandre a procurar a orientação dos oráculos, que lhe asseguraram que sua futura cidade estava destinada a abrigar uma grande população. As escavações lideradas por Mahmud Bey el-Falaki no século XIX revelaram que a área amuralhada media aproximadamente 5,2 quilômetros de comprimento e 2,2 quilômetros de largura. Sua altura era de mais ou menos 9 metros. O principal arquiteto de Alexandria, Dinócrates, escolheu um plano hipodâmico. As quadrículas maximizavam a funcionalidade, com ruas retas e amplas e canais embaixo delas. Alexandre reconheceu o valor militar do traçado da cidade. As largas ruas paralelas facilitavam sua vigilância, ao mesmo tempo que permitiam a livre movimentação das tropas. Um corredor central ia do porto do Mediterrâneo, no norte, até o lago Mareotis, no sul. Essa via servia de conexão direta entre os dois portos, o que beneficiava comerciantes e viajantes. Muitas das ruas eram delimitadas por grandes construções e parques, incluindo a Via Canópica, com seu portão impressionante marcando o limite oriental. É provável que Alexandria tenha sido construída sobre uma cidade egípcia já existente. Após terminada, os egípcios insultaram a cidade, recusando-se a chamá-la pelo nome do seu fundador. Em vez disso, eles a chamaram de Hakked, local de construção, em sinal de desprezo. Seu nome helenizado foi Rácotis. Apesar disso, o nome Alexandria permaneceu. Construída por volta do ano 2550 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé é uma das estruturas mais icônicas do Egito. Ela é a maior das pirâmides e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Os números da Grande Pirâmide de Gizé são impressionantes. Uma força de trabalho de 20 mil pessoas, 6 milhões de toneladas de pedra e 20 anos de construção. Foi um projeto imenso para a tumba de um faraó. A construção da Grande Pirâmide também foi uma demonstração de poder e opulência por parte de Khufu. Ela faz parte do vasto complexo funerário do faraó, que inclui 2 templos, 3 pirâmides secundárias, um passadiço e uma necrópole para os construtores. Podemos imaginar que a construção destes monumentos era a forma de Khufu se declarar como um dos faraós mais poderosos a governar o Egito unificado. É interessante observar que, à época de Cleópatra, o propósito celestial da pirâmide, sua construção e a função de suas misteriosas câmaras internas já não eram claras. É apenas por meio da pesquisa dedicada que hoje começamos a entender alguns dos mistérios da Grande Pirâmide. Na época em que a obra da Grande Pirâmide começou, os egípcios já haviam passado séculos aperfeiçoando seu design.
Criada para ser a tumba de Khufu, a Grande Pirâmide ostenta um design estrutural que engenheiros e historiadores ao longo dos tempos consideraram quase perfeito. Ela possui uma orientação norte-sul que coincide precisamente com os 4 pontos cardeais de uma bússola. Cada lado da sua base media 230 metros e a sua altura original era de 147 metros. Por uma margem de erro de apenas 0,05%, a base da pirâmide não é um quadrado perfeito. Para atingir a forma de uma pirâmide verdadeira, o design exigiu muitas considerações em suas fases de planejamento e precisão durante a sua execução. Era de especial importância controlar o ângulo de inclinação de todos os lados em cada etapa da construção. Estima-se que foram necessários entre 600 mil e 2 milhões de blocos de pedra para construir a Grande Pirâmide. Os especialistas calculam que foi necessário transportar 12 blocos a cada hora, 24 horas por dia, durante 20 anos para colocar as 2,3 milhões de pedras que compõem o monumento. A construção da Grande Pirâmide utilizou blocos de calcário que pesavam entre 2 e 15 toneladas cada. Arquitetos e egiptólogos ainda debatem os métodos de transporte desses blocos. A precisão do design, em uma época em que havia apenas ferramentas de metais brandos, e a imensa escala de sua construção fazem da Grande Pirâmide um dos feitos mais impressionantes da engenharia humana.